Boa noite na presença de Deus, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Fala Deus. Antes de qualquer coisa, já deixe o seu like maravilhoso, compartilhe com todos que estão perto, com todos que estão longe. Já se inscreva neste canal, ative o sino para ficar por dentro de todas as novidades. Vem fazer parte da família, se inscreva aí, em nome de Jesus, o Rei da Glória. O tema de hoje está quentíssimo, não é verdade? Está polêmico também, porque iremos falar sobre ciclos. O tema é ciclos, abertura e fechamento de ciclos. Deus é um Deus de ciclos. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para o cumprimento de todo o propósito debaixo do sol ou debaixo dos céus. Então há um tempo determinado para o cumprimento de todas as coisas. E quem determinou este tempo é Deus. Deus que está fora do tempo. Deus está fora do tempo, Ele está na eternidade, mas Ele se utiliza do tempo para poder determinar o cumprimento de todas as coisas, de todo e qualquer propósito. Tudo já está determinado. O plano de Deus, ele é um sucesso. Escreva aí abaixo, o plano de Deus é um sucesso. Exatamente, Deus já planejou tudo, tudo já está planejado. Então há um tempo determinado para a manifestação de todas estas coisas. Então, Deus está fora do tempo, há um tempo determinado e há um tempo para o cumprimento. O fora do tempo chama-se aion, eternidade. Ok? Tempo determinado, kairos, que muitos confundem como o tempo de Deus. E o tempo para todas as coisas se manifestarem, ocorrerem, é o cronos, onde deriva a palavra cronológico, cronômetro e por aí vai. Estamos compreendendo? Então, Deus é um Deus cíclico. Não há nada que já tenha ocorrido que não torne a ocorrer. Inclusive, nós iniciamos um novo plano de leitura hoje, que está maravilhoso, um plano de leitura alternado, onde nós começamos com Gênesis, Salmo e Mateus. Meu Deus do céu, e exatamente nisso que o Pai está falando muito comigo, porque tudo está intimamente encaixado. O que está ali sendo revelado em Gênesis está sendo manifesto em Salmo e está sendo manifesto em Mateus. Maravilhoso, não é? Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Salmo capítulo 1 e Mateus capítulo 1 e 2. Em Mateus capítulo 1 e 2, capítulo 2, nós vemos com clareza aquilo que ocorreu lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O Senhor repetindo o que ele fez lá no princípio. O que ele revelou a Moisés, que ele havia feito lá no princípio. Então Deus, ele repete ciclos. Ele abre ciclos e ele fecha ciclos. Isso é poderoso, porém é perigoso. E eu quero te alertar agora para o perigo de você entrar ou abrir um ciclo que Deus não abriu. De você fechar um ciclo que Deus não fechou. De você entrar em ciclos que não é Deus que está abrindo. Você sabia que Satanás, ele copia a maneira de Deus desenvolver todas as coisas, realizar todas as coisas? Que desde o começo, desde o princípio, o desejo do diabo era exercer a semelhança de Deus, o que Deus exerce, ou seja, exercer governo. Ele sempre desejou ser semelhante ao Altíssimo. Nós estamos a entender? Ele foi criado à imagem de Deus. É um ser espiritual. É um ser espiritual inferior a Deus com toda certeza, porque é uma criatura. Deus é o Criador. Mas ele queria ser além de um espírito, ele queria ter a mesma capacidade de Deus, de governar, de criar, de gerar, de conceber. Nós estamos a entender? De exercer domínio, de exercer governo. E essa capacidade Deus deu aos homens, à humanidade, criando-os à sua imagem conforme a sua semelhança. Então o diabo, ele pirateia. Ele, por ser um conhecedor milenar do funcionamento das esferas de governo de Deus, dos céus, dos assentamentos de governo de autoridade, ele, ao rebelar-se, ele, ao se tornar um ser de trevas, começou a estabelecer coisas semelhantes, porém deturpadas daquilo que Deus estabeleceu, inclusive ciclos. Então Deus tem o seu calendário, ok? E vem o diabo e estabelece o seu próprio calendário. Deus tem os seus ciclos e vem o diabo e estabelece os seus próprios ciclos. Cuidado,
para não estar andando em ciclos que não foi Deus quem determinou, que não foi Deus quem abriu, que não foi Deus quem fechou. É muito perigoso. Observe comigo que está escrito em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 a 8, diz assim, ó, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glória a Deus, uma advertência do próprio Senhor Jesus à igreja, a igreja dos últimos dias. Foi naquele tempo, sim, mas também para hoje, a igreja dos últimos dias. Nós que fazemos parte desta igreja, nós estamos no tempo do fim, nós estamos nos últimos dias e nós precisamos prestar atenção nisso, ok? Deus tem o seu calendário, como eu tenho dito, tenho anunciado. No calendário de Deus são celebradas as festas bíblicas, as festas históricas, que foram marcos proféticos, marcos históricos no decorrer do desenvolvimento, né, da história da humanidade. Ficaram registradas, ficaram por memoriais, mas que apontavam para Cristo, a obra de Cristo. E nós celebramos não como ritual, devemos celebrar não como ritual judaizante, judaico, mas como um apontamento profético daquilo que se cumpriu e daquilo que está a se cumprir em nossas vidas, para que nós possamos entrar e usufruir de todos os benefícios, as recompensas, as bênçãos, os liberar, né, daquilo que Deus está liberando no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Tá? Agora tem o calendário humano, o calendário satânico, onde há festas pagãs, onde há ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, que não são divinos, e que infelizmente a igreja da última hora, que somos nós, não temos entendido. Queridos, nós seremos muito mais cobrados, e estamos sendo muito mais cobrados do que os nossos pais, do que os nossos antepassados. Porque nunca se houve tanto acesso a conhecimento, a informação verídica, verdadeira. Tem muitas falsas, sim, mas tem muitas verdadeiras. Nunca se houve, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, não havia esse acesso. Não havia esse acesso. Não havia. Por isso que eles não foram tão cobrados. Mas nós temos esse acesso e estamos sendo cobrados e seremos ainda mais. Porque só permanece da ignorância quem quer. Porque acesso todos estão a ter no espírito e também no natural. Então, nós devemos acessar no espírito e acessar no natural também. Olha só, antes para acessarmos um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma escola, nós tínhamos que ir até aquele lugar. Nós tínhamos até que fazer, antes era carta, né, correspondência. Havia pessoas que faziam cursos teológicos por correspondência, cursos, é um exemplo que eu estou dando, tá bom? Por correspondência. Hoje não, hoje você compra, tem plataformas, hoje você busca em plataformas gratuitas, você encontra, você tem acesso a ministrações, você tem acesso a homens de Deus, você tem acesso a mulheres de Deus, de vários lugares desta nação e das nações. Então, estamos a acessar, podemos acessar, claro que temos que, guiados pelo Espírito, acessar. Aí o que acontece? Muitas pessoas querem continuar vivendo como se fosse nos dias dos pais. Honramos aquele tempo, mas temos que entender o tempo em que nós estamos. Então, estamos em um tempo em que o conhecimento tem sido amplamente disseminado. Nós temos que ter discernimento e nós temos que ter também a atitude de buscar o que é certo, de reter o que é bom, lançar fora o que não presta. Estamos a entender? Então, o perigo, olha o perigo. O Senhor tem a chave de Davi, o Senhor põe portas abertas diante de nós. Agora a pergunta que eu faço, estamos entrando pelas portas de Deus, segundo o calendário de Deus, ou estamos entrando pelas portas de Satanás, segundo o calendário de homens que ele mesmo estabeleceu? Estamos a entender? Muita gente está a celebrar um novo ano, como se um ciclo houvesse fechado e um novo aberto, mas Deus não fechou um ciclo ainda e não abriu um novo. Cuidado, nós devemos andar como o Senhor andou, respeitando o tempo dele. Há consequências? E eu vou falar no próximo vídeo. Deus abençoe.